Brasil, nos anos 40, era uma nação em transformação. O país vivenciou uma série de mudanças significativas durante essa década. A Era Vargas, com o governo de Getúlio Vargas, marcou boa parte desse período. Vargas assumiu o poder em 1930 e governou de maneira autoritária até 45. Durante os anos 40, o Brasil enfrentou desafios econômicos, políticos e sociais. A Segunda Guerra teve um impacto considerável, levando o país a alinhar-se com os aliados em 42. A industrialização ganhou impulso, principalmente devido à guerra, e o país passou a produzir mais bens de consumo e diversificar sua economia. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Renato e gostaria de convidá-los a vir comigo a essa viagem aos anos 40, de mais um vídeo da série Revival. Vídeos que você talvez não tenha assistido. Então, conte com a gente. Vamos ao vídeo. Oi pessoal, que tal voltar nos anos 40? Muito bom. Senhoras e senhores, este vídeo de regresso aos anos 40 é um oferecimento de RVC Carros Clássicos. Fiquem conosco por obsequio. Os anos 40 foram marcados por grandes mudanças na sociedade brasileira. O país passou por um período de industrialização e urbanização que afetou significativa a vida dos brasileiros, sobretudo nas capitais. Em 1940, a expectativa de vida no Brasil era de 45 anos, sendo 42 para homens e 48 para mulheres. O presidente Getúlio Vargas assinou o decreto que instituiu o salário mínimo em maio de 1940. Os carros e caminhões que circulavam nas ruas brasileiras dos anos 40 eram, em sua maioria, americanos e europeus dos anos 30. No fim, durante a década de 40, a distribuição de alimentos por meio de caminhões tornou-se uma prática comum em muitos países ao redor do mundo. Isso ocorreu em grande parte devido ao crescimento da indústria automobilística e à melhoria das estradas, o que tornou mais fácil e rápido transportar alimentos para áreas distantes. O transporte de carga por caminhões no Brasil dos anos 40 foi um período marcado por grandes desafios e mudanças significativas. Naquela época, o país passava por uma série de transformações sociais, econômicas e políticas que afetaram diretamente o setor de transporte rodoviário de carga. Apesar das dificuldades, o transporte de carga por caminhões era uma das principais formas de transporte de mercadorias do país na época. Os caminhões eram usados principalmente para transportar produtos agrícolas como café, algodão, cana-de-açúcar, bem como para levar materiais de construção e outros produtos manufaturados para as cidades. Os caminhoneiros da época enfrentavam muitos desafios, incluindo estradas ruins, falta de manutenção adequada para os veículos e longas horas de trabalho. Além disso, muitos deles tinham que lidar com roubos de carga e outros tipos de crime nas estradas. Apesar de todos esses desafios, o transporte por caminhões se mostrou uma opção viável e rentável para as empresas que precisavam transportar suas mercadorias. Com o tempo, os caminhões foram se tornando mais avançados e tecnológicos, e as estradas foram sendo melhoradas e expandidas. Os caminhões de alimentos geralmente eram usados para transportar produtos frescos, como frutas, verduras e laticínios, que precisavam ser entregues rapidamente aos mercados e lojas de varejo. Eles também eram usados para fornecer suprimentos a instituições como hospitais, escolas e prisões. Durante os anos 40, o uso de caminhonetes e furgões no Brasil era comum, principalmente no meio rural. Esses veículos eram essenciais para o transporte de cargas, principalmente de alimentos e materiais agrícolas. As caminhonetes eram utilizadas para o transporte de mercadorias em áreas remotas e de difícil acesso, onde caminhões maiores não conseguiriam chegar. Além disso, eram muito utilizados por comerciantes ambulantes, os mascates, que percorriam as cidades e vilarejos vendendo produtos diversos. Porém, o uso de caminhonetes e furgões naquele período ainda era bastante limitado em comparação ao que se vê atualmente.
A maioria dos modelos disponíveis eram muito básicos e não possuíam recursos tecnológicos que vemos hoje em dia. A seguir, vamos conhecer alguns modelos de caminhões que fizeram sucesso nas estradas brasileiras dos anos 40. O trânsito nas capitais brasileiras dos anos 40 era muito diferente do que conhecemos hoje em dia. Naquela época, o número de veículos na rua era menor e o transporte público ainda não tinha sido completamente desenvolvido. As calçadas eram estreitas e muitas vezes mal conservadas, o que dificultava a circulação de pedestres. Além disso, as placas de trânsito e sinalização de ruas eram precárias ou inexistentes, o que aumentava o risco de acidentes. Nos anos 40, os principais veículos que circulavam pelas ruas brasileiras eram os carros de luxo, as caminhonetes e os bondes elétricos. Os carros de luxo eram símbolos de status social e eram muito utilizados por empresários, políticos e pessoas da alta sociedade. Marcas como Ford, Chevrolet, Chrysler eram bastante populares, mas também haviam modelos europeus, como os sofisticados Rolls-Royce, que eram vistos como símbolo de riqueza e sofisticação. As caminhonetes eram muito importantes para o transporte de mercadorias, principalmente no meio rural, onde muitas vezes era o único meio de transporte disponível. Os bondes elétricos eram o principal meio de transporte público nas cidades brasileiras na década de 40. Eram compostos por um ou mais vagões e circulavam sobre trilhos pelas ruas da cidade. Era uma alternativa acessível e eficiente para as pessoas que não possuíam carro próprio e precisavam se deslocar pela cidade. E sim, existiam ônibus nos anos 40 no Brasil, só que eram em muito menor número e disputavam espaço nas ruas com os carros e com os bondes. O caos no trânsito era incrível, sobretudo nas grandes cidades. Mas nem tudo era ruim. Imagine você andando numa rua tranquila, onde conhece todos, cumprimenta com bom dia, vislumbra o dia passar mais devagar, a poluição sonora praticamente inexiste e a tranquilidade reina. Assim eram as ruas brasileiras dos anos 40. Agradecemos aos gentis cavaleiros que assistiram ao vídeo até aqui. Obrigado por já deixar o seu curtir e compartilhar. Até a próxima, pessoal!